Entrar. Foi. Boa noite, João. Boa noite, Charles. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Canal Linha de 3, JJC, na sua terceira live de 2026, segunda rodada do Campeonato Baiano. Tivemos ontem vitória, mais um empate de 0-0 contra a Jacuipense. E hoje, até agora, o Galícia foi bem, venceu bem a Juazeirense de tarde, em Pituaçu. E agora há pouco o Bahia de novo jogou bem, né? 3-0 em cima do Xará, o Bahia de Feira, líder do campeonato, está destoando positivamente com relação, principalmente ao Vitória, que é o principal concorrente, né? A gente sempre, quando fala de Bahia, vem sempre o Vitória à cabeça, e quando fala de Vitória, vem o Bahia à cabeça, porque são os dois principais rivais do futebol baiano, nem não tem como estar comparando. E aí, aquela mesma história que a gente teve no domingo, está se repetindo por agora. O Vitória insiste naquela estratégia que o presidente Fábio Mota anunciou desde dezembro, de time sub-20 mesclado com jogadores que não estão sendo utilizados no elenco principal, por Jair Ventura. E o Bahia, ao contrário, são jogadores do elenco principal que foram utilizados pouco por contusão ou por questão de escalação mesmo, mesclado com jogadores do sub-20 que se destacaram. Não são jogadores do sub-20, já vamos botar aqui para completar o time, são jogadores que se destacaram no sub-20 e por isso estão ali. E aí a gente está vendo a diferença nos resultados. E aí vamos lá, vamos começar aqui então nosso bate-papo. Vamos começar por ontem, o empate do Vitória contra a Jacuipense, que surpreendentemente, né, até segunda-feira, 6h59 da noite, o jogo era em Feira de Santana. 7 da noite, o jogo mudou para Pituaçu, que legalmente não poderia ser feito pelo Estatuto do Torcedor, tem que ser 10 dias de antecedência. Mas teve um acordão lá, foi bom para todo mundo. Jogar em Feira ia ser ruim para todo mundo, ruim para Jacuipense, ruim para Vitória, ruim para a imprensa de Salvador, e aí ruim para o torcedor do Vitória, que ia ter que viajar para lá. E aí se fez um acordão e se jogou, e Pituaçu também hoje já abrigou o jogo do Galícia. E aí vamos começar, então, o nosso bate-papo sobre esse jogo do Vitória. 0-0, de novo, não foi um bom jogo, né? Um jogo meio marrento, mas com possibilidades. O Vitória teve mais possibilidade de ganhar do que o Jacuipense. No finalzinho teve um lance que sobrou na área e o Vitória desperdiçou. Como você viu o jogo, Charles? Como foi que você achou do Vitória e Jacuipense também, que é um time que tem calendário, está em 4 competições, e o segundo jogo conquistou o primeiro ponto ainda, né? Perdeu a primeira partida e empatou a segunda. Boa noite, João. Boa noite, Alain. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aí. Realmente, eu assisti o jogo, eu achei o primeiro tempo tem muita inspiração dos atletas em criar. E a participação dos goleiros no primeiro tempo, acho que foi mínima. Foi mínima, lances assim, sem muito perigo, nenhuma defesa importante dos goleiros. Foi um jogo muito mais disputado no meio-campo do que propriamente as criações, você chegar, definir, criar dificuldade para o adversário, né? Foi um jogo muito truncado no meio, né? Um campo bom, né? A gente esperava realmente, o campo de Pituaçu é um campo bom, um gramado bom, né? A gente esperava um pouco mais de técnica, um pouco mais de qualidade. As pessoas reclamam tanto do campo, né, do futebol baiano, e quando você pega um gramado como o de Pituaçu, que tem lhe dá uma condição melhor, né, de você trabalhar a bola, de você mostrar a parte técnica, prevalecer, né, e não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O primeiro tempo foi muito disputado, um jogo muito sem muita criação de ambos os lados, né? No segundo tempo melhorou um pouco, mas também não foi essa Vitória, como você bem falou, Alan,
Vitória acho que teve um pouco mais de imposição, um pouco mais de criação, apesar que o Jacuipense teve uma chance, né? Acho que para mim foi uma das melhores chances, né? Apesar que o Vitória teve o último lance do jogo, teve a chance de fazer o gol, né? O cara pegou mal, né? Na bola, a bola subiu, né? Mas o Jacuipense criou uma chance que o goleiro defende, bate na trave e a bola sai, né? Mas no geral, mais uma vez, né? Não que o Vitória tenha sido muito superior, não. Eu acho que, mais uma vez, se tivesse que haver o vencedor, eu acho que seria o Vitória. Mas nada também que o 0-0 não fosse um resultado justo. Eu acho que foi justo. Se houvesse um vencedor, talvez seria o Vitória, né? Mas realmente foi um jogo, num contexto geral, eu achei um jogo de pouca inspiração, principalmente do meio para o ataque, das duas equipes. Né? E quando você tem um jogo de pouca inspiração do meio, de criação, aquele setor de criação do meio ataque e o setor de definição, dificilmente você vai ter grande chance, dificilmente você vai ter uma grande emoção no jogo, né? Mas eu acho que o jogo do Vitória foi mais ou menos parecido com o de sábado, né? Um pouco mais de imposição, mas sem muita inspiração de criação e sem muita inspiração de definição. Infelizmente, e os resultados condizem com o que foram os dois jogos, 0-0, 0-0. Um time bem postado defensivamente, os 3 zagueiros, né? Sem oferecer muita oportunidade de criação ao adversário, sem você oportunizar os adversários em lances de criação e lances de definição, né? Tanto que o goleiro do Vitória trabalhou muito pouco nesses dois jogos, muito pouco, né? Isso consolida, isso só faz fortalecer aquilo que foi o Vitória do ano passado, né? Que é o setor defensivo do Vitória, foi o setor que mais, eu acho que mais mostrou um poder maior de ser forte, né? Porque Vitória, o ano passado, depois daquele jogo do Flamengo, se tornou um setor defensivo um ponto forte da equipe. E se tornou um ponto forte da equipe e, consequentemente, isso foi transferindo isso para os meias, para os atacantes, dando mais confiança. Se eu não tomo o gol, né, consequentemente, as coisas acontecem melhor, com mais confiança, para você criar e definir e fazer os gols. Foi isso que aconteceu no passado. O Vitória tomou poucos gols depois disso, daquela situação. Né? Se eu não me engano, só teve um jogo que o Vitória perdeu com mais gols, depois do Flamengo, foi contra o Bragantino. Né? Se eu não me engano, foi 3-0. Mas depois foram jogos bem consistentes da defesa do Vitória. Bem consistentes mesmo. Né? E mais uma vez esse ano começa com a defesa bem consistente, mas com as mesmas condições do ano passado, mesmo mudando as peças, mesmo sendo um time reserva, time com pouca inspiração, que com pouca definição de jogadas, né? Com poucos gols, essa que é a realidade. Mas o Vitória, daquilo que eles planejaram, botar o time, eles estão fazendo, não estão fugindo daquilo que eles planejaram. Não sei se para domingo o Vitória vai manter, vendo o Bahia ganhar 2 jogos e ele empatar 2. E jogando fora, que se eu não me engano, ele joga fora contra o Porto, não é isso? Isso. Joga fora contra o Porto. Então, queira ou não queira, um campo, um estádio pequeno, o torcedor vai estar ali em cima, o torcedor do Porto vai estar ali em cima, fazendo aquela zoada, fazendo aquela batucada, né? Queira ou não queira, sai um pouco do seu conforto de jogar na Fonte Nova, Fonte Nova o quê? Desculpa. Jogar no Barradão, jogar na Pituaçu, né? Você sai, primeiro a saída do Vitória, sai no desconforto, jogar fora de casa, né? Então, é um jogo que eu não sei se o Vitória vai com esse time alternativo domingo, não. Eu, sinceramente, aquelas previsões que a gente fez, que pode ser no 4ª rodada, vir com o time titular, um jogo antes do Bavi, eu estou começando a achar que o Vitória já vai começar, não todo o time, mas de repente alguma peça possa já surgir no jogo de domingo. Beleza. Você, João, viu alguma melhora no Vitória de sábado para o de ontem? Não. Boa noite, Jorgelão. Boa noite, Charles. Não vi melhor não, Jorgelão. Até o resultado por si só já diz.
Vitória não foi aquele time superior que tem que ser, como o Bahia está sendo. O Vitória começou o jogo ali, a Jacuipense, aquele receio, né? Vitória, é sempre um time grande. Mas no decorrer do jogo, a Jacuipense foi vendo que o Vitória não era nada disso e ficou esse jogo aí amarrado. Os jogadores sem apresentar uma qualidade técnica ideal para a camisa que estão vestindo Vitória. Foi um jogo feio. Um pouquinho melhor do que o jogo de sábado, mas o resultado de só já mostra o que o Vitória tem que melhorar. E eu tô com o Charles. Eu já acredito que no próximo jogo aí ele já vai mexer no ataque, vai começar a colocar os atacantes. E que é normal, viu? Eu acho que eles deveriam ter começado essa programação deles, pelo menos colocando um setor do time que eles vão usar no Campeonato Brasileiro para ir entrosando somente ou a defesa, ou o meio-campo, ou o ataque, fazer uma situação dessa. Porque o Bahia já tem um time definido e o Vitória não. Eu acho que nesse jogo eu estou com o Charles. Próximo jogo aí, talvez ele já comece a colocar alguns jogadores do time principal. Mas foi um jogo feio, num campo bom, que é Pituaçu. Quanto ao jogo que foi mudado, Jogelan, falta criatividade. Poderia ter criado uma rodada dupla, pô. Talvez tivesse muito mais público em Pituaçu, uma rodada dupla. Um jogo mais cedo, outro um pouquinho mais tarde. Criar uma motivação para os torcedores irem também. Aí eu não sei como é que seria a divisão da renda aí, mas seria muito legal que tivesse uma rodada dupla em Pituaçu. Então, os dois jogos hoje, um mais cedo, outro mais tarde. Mas eles não têm essa criatividade para animar os torcedores. Pega o estádio vazio, tanto do jogo do Vitória quanto do jogo do Galícia. Pouquíssimos torcedores do Galícia estavam lá, do Vitória também. Mas na parte técnica, os times do interior, Jacuipense, que já vem treinando há mais tempo, está deixando a desejar, com o Bahia de Feira também. Jacuipense, né, aquilo que eu falei também no início, Jacuipense já era para ter mostrado algo um pouco mais, né? Começar para o João agora. Porque Jacuipense vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. Tem mais 3 competições além do Baiano. Já era para estar mostrando um pouquinho mais, né, não? E até a parte física, né, Geraldo? Esses caras estão treinando aí em outubro, novembro, eles já estão treinando faz um bom tempo. Eu senti um time amarrado, sabe? Eu também não sei qual a carga de treinamento que eles estão dando para os atletas. Eu não sei como é que foi essa semana de treino também, depois do primeiro jogo aí, o que foi feito, se houve um descanso, o que aconteceu, porque teve viagem também. Tudo isso reflete no rendimento dos atletas, mas era para eles terem mostrado fisicamente um nível muito mais alto do que o Vitória, um nível competitivo, e não foi isso que a gente viu, não. Eles estão deixando a desejar mesmo, deixaram a desejar pelo que ele vem fazendo nos últimos anos, sempre brigando para chegar nas finais, iniciar um campeonato baiano desse jeito. É preocupante, eu acho muito preocupante o rendimento técnico e físico desse time do Jacuipense, que já vinha treinando, né? Charles caiu, né? Eu estou colocando ele de novo aqui no palco aqui. De volta. E Charles, para você também eu vou perguntar sobre Jacuipense e já vou acrescentar a Juazeirense, que é outro time que também tem calendário, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Nordeste não, mas Copa do Brasil e Série D, deixa eu ver aqui. As Copa do Nordeste é Vitória, Atlético. Copa do Nordeste, Vitória, Jacuipense e Atlético. Mas a Juazeirense está em Copa do Brasil e em Brasileiro da Série D. Empatou em casa na primeira rodada e hoje tomou 2-0 do Galícia. Esses dois times, são times que têm calendário, são times, como o João falou, que estão treinando já desde outubro, novembro. Não era para estar mostrando um pouquinho mais do que estão mostrando, não? Acho que ele não ouviu, não. E aí, agora? Não, agora estamos ouvindo você. Testando? Você ouviu a pergunta? Ouvi ela. Com certeza, essas equipes que têm calendário são equipes que teriam que estar mostrando um pouco mais, algo mais, né? Não só na parte física, João,
mas também na parte técnica, né? Isso, a parte técnica depende muito da questão de contratação, né? Do que você planeja, do que você contratou, do que você planejou, das peças que você trouxe para fazer um time mais forte. Teoricamente, teria que ser assim. Teria que ser esses times têm calendário, né? A gente até comentou na live passada, até o jogador, por exemplo, você pega um Galícia, um Bahia de Feira, que não tem calendário, né, que subiram ano passado. Aí um jogador, o Galícia quer esse jogador, e o Jacuipense que foi outro, Juazeirense e Atlético, Jacuipense, esses aí que estão, Jacuipense, Juazeirense e a outra aí que tem calendário. Pô, jogador, eu vou deixar, Atlético, eu vou deixar de ir para um time que tem um calendário talvez até outubro, né? Porque se for seguindo na Série D, você pode chegar até outubro, com calendário, jogando, um contrato, você tendo uma garantia que você tem um contrato de pelo menos de 6, 7, 8 meses. Né? Então, até mais fácil para você barganhar esses atletas, você agalgar e trazer esses atletas com maior qualidade. Você tem um argumento maior melhor para trazer esses atletas, né, para compor o seu elenco. Né? Isso eu estou trazendo aqui, estou dando um contrato com um calendário anual. Né? Isso é um chamariz para você trazer uns atletas melhores, atrás de melhor qualidade, entendeu? Mas infelizmente não é isso que a gente tem visto, essas equipes realmente, Juazeirense, Jacuipense, né? Atlético vai estar jogando aí agora, né? Empatou o primeiro jogo contra o Vitória, vamos ver a sequência do Atlético, né? Hoje aí, mas realmente são equipes que estão deixando a desejar. Esse é mais um exemplo, Alan, que de anos e anos e anos que vem se seguindo, aquela questão, o Bahia tem a terceira força, que a gente comentou uma rodada, a live passada, a Bahia já teve 10 terceira forças, já teve Quatuense, já teve Fluminense, já teve Galícia, já teve um monte. A cada 2, 3 anos muda, agora é essa, entendeu? E nunca teve aquela equipe que demonstrasse uma sequência de crescimento. O Bahia de Feira tem estrutura, né? O Bahia de Feira tem estrutura, tem cara que tem dinheiro, que banca, que tem uma condição, né? O Bahia de Feira que foi campeão baiano e acho que 2 anos, logo em seguida foi rebaixado e retornou agora esse ano novamente. Por quê? Porque não manteve a sequência, porque não manteve a estrutura, porque não tem ambição de crescimento, sabe? O cara que tem um clube que tem estrutura, né, assim, para um time pequeno, eu acho que talvez seja a melhor estrutura do interior, seja do Bahia de Feira, né? E não consegue ter essa ambição com esse crescimento. Até a questão que eu quero levantar aqui, sobre a questão do Bahia de Feira, o estádio do Bahia de Feira, eu estava olhando, a linha, só fugindo um pouco do assunto aqui rapidinho, a linha da lateral tem uma parede do lado. Se o cara der uma trombada no cara, o cara bate na parede e se machuca na parede. Eu achei aquilo um absurdo. Eu não tinha visto aquilo, não, em jogos anteriores. Eu achei aquilo um absurdo. Mas tudo bem, está liberado. Mas essas questões dessas equipes do interior, nunca a gente tem uma consistência. É só Série D, nem Série C. A única equipe que chegou à Série C no brasileiro, da Bahia, foi Juazeirense. Subiu um ano, caiu no outro. Né? Mas, infelizmente, essa tenha sido a nossa realidade no futebol baiano, né? Sem essa terceira força, sempre sem aquela equipe que realmente que bate de frente com o Bahia e Vitória. Né? Você vê hoje, se você pegar hoje o time do Bahia na realidade, o Bahia hoje praticamente jogou com o time C. Time C. O único de reserva imediato ali que tem, pode ser, é João Paulo, Rezende, e não tem outro reserva imediato ali, não. Não tem outro reserva imediato. Mesmo assim, Rezende não é esse que ele reserva imediato. Ele entra, claro, é uma boa opção, tem sido utilizado sempre. Mas reserva imediato, pega a zaga do Bahia, nenhuma reserva imediato.
Pega o meio-campo do Bahia, só Rezende. O ataque do Bahia, os meninos aí vão ter mais oportunidades, né? Mas se você pega lá direito, Ademir e Kike Oliveira, lado esquerdo, Sanabria e Pulga, centroavante, talvez tenha só o Júlio José, também um ou outro vai ter mais oportunidades, mas é time C, o Bahia tá jogando com time C, essa é que é a realidade, entendeu? E hoje ganhou com facilidade no domingo, ganhou com facilidade hoje, para você ver o nível do futebol baiano que nós estamos encontrando, entendeu? Infelizmente. E aí, já entrando então no dia de hoje, começou com Galícia dando 2-0 no Juazeirense, a gente falou já da Juazeirense, e o jogo do Bahia, que Charles já começou aí. Essa história, Charles, do estádio, desde a criação, eu estava vendo o jogo e estava lembrando, comentando aqui com a minha mulher, que quando o estádio foi liberado pela federação, eu estava na TV Bahia e a TV Bahia transmitia o Campeonato Baiano. Eu fui em Feira de Santana com Hugo Brito, que era o meu colega de programação, e mais um técnico, para ver como é que seriam as condições de transmissão no estádio. E assim, o estádio foi feito sem nenhum critério de ser um estádio para transmissão. Um estádio tipicamente do interior, aquele estádio com campo, e na época era uma arquibancada só, e fim de papo. Além da lateral, que você observou, e é isso mesmo, é 1 metro do final da linha para o muro. No fundo também, o fundo do lado direito, a gente assistindo o jogo na televisão, do lado direito, entre a linha de fundo e o muro é muito pouco espaço. Do lado esquerdo tem um pouco de espaço maior, mas é muito pouco espaço. E um jogador pode se machucar. E como se fechou ali, e tinha uma questão de área, da propriedade deles, que não podia passar daquilo ali. Tem um monte de explicação lá. E era complicado, muitos estádios do interior é complicado de fazer transmissão. Quando tem escanteio do lado de primeiro, aqui onde a câmera fica, praticamente não pega o jogador que bate o escanteio, porque não tem justamente essa distância entre a linha e o muro que separa a arquibancada. Mas o estádio tem grama artificial, não tinha no início da inauguração, mas depois colocou grama artificial, e é um estádio bem cuidado, né? Tanto que todo mundo que não tem mando de campo vai para lá. O Jacuipense ia para lá, agora vai para Ituaçu. O Barcelona sai de Ilhéus para jogar lá o seu mando de campo. Vamos então para o jogo, o Charles já falou aí, né? O Galícia ganhou bem na Juazeirense. Vocês chegaram a assistir esse jogo? Eu vi o segundo tempo, quando eu lembrei que eu olhei, já estava 2-0. Mas, vendo depois os melhores momentos, o Galícia jogou bem direitinho, né? O Galícia, hora nenhuma, teve um resultado ameaçado pela Jacuipense e é o próximo adversário do Bahia. No sábado, tinha perdido para o Bahia de Feira, que hoje perdeu para o Bahia. Bahia de Feira? Foi. Não, perdeu para o Barcelona. Perdeu para o Barcelona. O Barcelona ganhou do Galícia o primeiro jogo. Isso, que foi em Feira de Santana. Isso. E foi hoje Feira, o Galícia exatamente, se recuperou, jogando direitinho. E é o adversário do Bahia lá no fim de semana. E aí vamos ver já, se vocês já assistiram o jogo da tarde, vocês já acrescentam também. Mas vamos para o Bahia, que é o nosso carro-chefe do dia de hoje, né? Facilidade, 3-0, como o Charles citou aí, né? Jogadores reservas imediatos que começaram a partida, só o Rezende. Depois entrou Eric no lugar do próprio Rezende. Mas a estratégia já diferente de Rogério para dar minutagem pessoal para esse pessoal que não vinha jogando e que ele pode aproveitar. Ele mesmo que está ali na beira do campo, ele pode aproveitar. Charles, você viu hoje o Bahia melhor do que o Bahia de domingo ou foi a mesma coisa, o adversário é que foi mais fraco, por isso o placar foi mais fácil? Alan, antes de falar do Bahia, eu não assisti o Galícia hoje à tarde porque eu estava assistindo outro jogo, não sei se era do mesmo nível, Chelsea Arsenal, mas tudo bem. É parecido.
Eu assisti, estou brincando aqui, mas eu assisti, mas eu realmente dei preferência para assistir Chelsea e Arsenal, né? Mas eu assisti o Bahia, eu acompanhei o Bahia agora à noite, né? Realmente, o Bahia, ele está usando, como a gente falou na live anterior, a diferença de estratégias, né? Mas independente de diferentes estratégias de Bahia e Vitória, né? A gente viu realmente no comando Rogério Ceni e no comando Rodrigo Chagas, a gente viu, independente do treinador, independente de quem está no comando, a qualidade técnica, né, velho? A gente vê o Bahia começando o jogo, se impondo, né? Se impondo desde o primeiro minuto, procurando da mesma forma que a equipe principal joga, Rogério Ceni colocando a equipe já para jogar mais ou menos com esse perfil de posse de bola, valorizando a posse da bola, sem muita agressividade ofensiva, mas com consistência de posse, consistência de controlar o jogo, essa que é a realidade, né? Aquela consistência de você sempre estar controlando o jogo, sempre o jogo está nas suas mãos, você está ali controlando, você está administrando a partida. E Bahia foi, no passar dos minutos, se impondo, a cada minuto se impondo, trabalhando melhor a bola, e começou a criar um pouco mais. Foi quando um aspecto importante desse jogo hoje, que o Bahia, um exemplo desse jogo de hoje, que o Bahia leve para a sua temporada. Que o ano passado, que eu me recorde, eu posso estar enganado, jogos importantes de Brasileiro, eu só me lembro um gol de fora da área, de chute fora da área, que foi de Michel Araújo contra o Corinthians, né? Pode ter tido outros que eu não me recordo, pode ter tido. Esse eu me recordo. Bahia ganhou 2-1 do Corinthians lá na Arena, né? Na Neoquímica Arena, 2-1, um gol de Michel Araújo fora da área. Então, esse é um fundamento que ano passado eu sempre falava, porque o Bahia, essa posse de bola, sem muita penetração, não começa a arriscar de fora da área. E hoje o Bahia mostrou esse potencial, né? Chute de Rezende, golaço, chute de Eric, golaço, e o gol de Del foi um chute de Juan Pablo de fora com o rebate. Então foram 3 chutes de fora da área que o Bahia conseguiu fazer os gols, né? Então, que o Bahia leve esse exemplo de hoje para a temporada, porque com essa formação, da forma que o Bahia joga, não é toda hora que você vai conseguir penetrar. Quantos jogos do ano passado que o Bahia não conseguia penetrar da defesa adversária, que os equipes adversárias se postavam, o Bahia sem muita penetração, sem muita posse de bola, rodava, mas sem muita verticalidade, sem muita penetração. Esses chutes fora da área são as válvulas de escape, entendeu? E hoje foi essa válvula de escape. Time defensivo, Bahia de Feira, ali o tempo todo postado, um chute fora da área, desequilibrou o jogo. Deu uma tranquilidade ao Bahia, porque uma coisa é o seguinte, quantos jogos a gente viu do Bahia no passado, que o Bahia tinha essa posse, trabalhava, tinha o controle do jogo, mas não tinha muitas chances, não criava muito, não chegava muito, não penetrava muito na área do adversário, né? Teve muitos jogos com esse perfil, né? E esse jogo de hoje mostrou isso, que o Bahia tem potencial, tem jogadores que têm condição. Michel Araújo entrou depois, Eric fez um gol, Rezende fez um gol, Jean Lucas tem condições, tem bom chute, Everton Ribeiro tem bom chute, né? Então, é esse fundamento, né, que a gente espera que o Bahia possa utilizar com mais frequência nesse ano de 2026. Né? Mas, num contexto geral do jogo, tem me deixado muito boas impressões do Bahia, não só da parte coletiva, que os jogadores estão entendendo aquilo. Rogério está ali postando dentro de uma partida, você pegou ele no jogo passado, a imagem, ele orientando o garoto lá, você faz assim, posiciona, ele posicionando, mostrando, né?
Então já está ali colocando, embutindo na cabeça dos atletas a sua forma de trabalhar. Não existe melhor momento que dentro de um jogo como esse, com esse início de temporada, para você mostrar isso para os atletas, na prática, mostrando na prática, né? E não só nessa parte coletiva, mas na parte individual, tem me deixado muitas esperanças. E está deixando muitas esperanças positivas para o torcedor do Bahia. Vejo, como eu já falei na live, vejo o Zé Guilherme realmente um jogador que vai dar fruto para o Bahia. Vejo o Marcos Vitor, um jogador que tem que ser aproveitado, mas eu vejo o Marcos Vitor com potencial fez um bom campeonato ano passado brasileiro pelo Ceará, foi rebaixado, mas fez um bom campeonato, regular, tranquilo. Eu acho vários jogos do Ceará, ele sempre uma postura de zagueiro. Eu gosto do Marcos Vitor, é um jogador que pode ser aproveitado. Esse Luiz Gustavo é um jogador que pode ser aproveitado, né? Você tem até o Fred hoje deu 3 chutes fora da área. 3 chutes fora da área, o Fred hoje, só o primeiro tempo que eu vi, entendeu? Então são situações que estão sendo criadas, situações que estão sendo mostradas e trazidas com esperança para o torcedor. E fora do meio para frente. O David Martins tem uma qualidade, boa qualidade técnica, o Pedrinho entrou, boa qualidade técnica, né? E aí você vem os 3 homens de frente. Talvez o Caio Furquim tenha sido dos 3 um que tem nesses 2 jogos que foi menos inspirado. Mas é um jogador que você vê a qualidade, um jogador que você vê agressivo, um jogador que você vê ousado, um jogador que não se esconde de jogo, um jogador que não fica atacante, que fica pegando a bola toda hora e tocando para trás, pega a bola no ponto e toca para trás, Ele não. Ele tocou para trás alguns, claro. Você não pode todas enfrentar, como também você não pode todas tocar para trás, né? Tem que ter alternância. Você tem que saber a hora de agredir e a hora de recuar, a hora de tocar para trás, trabalhar a bola. E o Caio Furquim talvez não tenha sido tão inspirado, não criou tantas oportunidades, não foi tão inspirado na parte ofensiva, nas conclusões da jogada, mas você vê potencial nele, né? E o Juan Pablo e Del a mesma forma. O Juan Pablo fez uma boa partida, o Juan Pablo também, né, ali dentro da sua função, mas o que me chamou mais atenção ainda, que eu gostei mais ainda hoje foi Del. Não só pelo gol, mas ele sabe sair da área. É um atacante que sabe sair da área. Talvez ele não tenha uma técnica primorosa, é um garoto de 17 anos, tem muita coisa para evoluir, O bom é isso, que você está vendo já potencial no Del, que a bola procura. Ele, num cruzamento que Zé Guilherme fez no primeiro tempo, ele antecipou, ele atacou a bola. Ele atacou a bola, antecipou o zagueiro, pena que a bola cabeçada dele foi em cima do goleiro, o goleiro defendeu. Mas você vê o posicionamento, as movimentações de atacantes dele, a saída, quando ele sai da área e vem buscar, você não vê ele fazer jogada de pé duro, não. Você vê jogadas inteligentes, toque rápido, sai do adversário rápido, toca de primeira. Umas 2 vezes ele tocou de primeira, a bola chegou nele, deu tapa. Umas 2 vezes ele girou. Então, rapaz, realmente, esse Del tem me deixado muito boa impressão. Espero realmente que ele continue nessa ascensão, né? Porque eu acho que esses 3 garotos da frente, realmente, e não só eles, como outros, como você tem, Zé Guilherme, o Marcos Vitor pode ser aproveitado, até o Fred mesmo, entendeu? O Luiz Gustavo. Eu acho que esse início de ano do Bahia tem sido muito proveitoso. Eu tenho visto um início de ano do Bahia muito proveitoso com esse time que tem iniciado o ano com esses 2 jogos, né? E estou muito feliz com essas atuações do Bahia. Você citou aí os chutes de fora da área, 2 gols, e o terceiro gol também, que foi um rebote. E aí eu tô lembrando aqui que o Luan Pablo, isso, Juan Pablo, além do lance que gerou o gol lá de Del, ele teve 2 outros chutes de fora da área. Um goleiro defendeu e o outro passou bem perto. Pode ser que tenha sido justamente instruções de Rogério Ceni, que notou essa deficiência no ano passado
E que esse ano, pelo menos nesse time aí, já está começando a pedir, vamos chutar, vamos chutar, vamos chutar. E funciona, né, dessa maneira. E você, João, como foi que viu esse resultado, esse 3-0 do Bahia em cima do Bahia de Feira? O Bahia foi um Bahia melhor do que foi contra o Jequié? No primeiro, eu quero falar da substituição ali, da mudança, né, de posicionamento que o Rogério fez, né? Era o Marcos Vitor no jogo passado, que estava saindo pelo lado direito. Nesse jogo de hoje, ele trocou, botou o Fred saindo mais pelo lado direito ali, lateral. Isso permitiu que o Fred desse a quantidade de chutes, esses 3 chutes no gol, perigosos. Teve até um lance, o primeiro chute dele foi aos 5 minutos do primeiro tempo. O goleiro deu rebote, depois o Bahia teve já ali uma outra oportunidade de fazer o gol, que Del chutou, o adversário se jogou na bola e aí evitou o gol do Bahia. O que eu achei, que é um ditado antigo, que nós falamos lá na concentração, que muito se abaixa, o fundo aparece. Eu acho que o Bahia de Feira baixou muito suas linhas, permitiu que o Bahia jogasse muito, que o Bahia tivesse a bola, que não é uma coisa normal. Quando você joga em casa, você permitir que o Bahia saia tanto, tenha 65% de posse de bola no primeiro tempo. O Bahia teve espaço para jogar, encurralou, e a única saída que o Bahia tinha mesmo para chegar ao gol era com chute fora da área, porque o Bahia não fez jogadas pelas extremas. O Bahia usou pouco triangulações pelos lados. O Bahia usou pouquíssimas vezes, até lento demais o espaço que o Bahia estava trocando, e estava dando tempo ali do Bahia de Feira se posicionar, às vezes com as linhas desorganizadas, os jogadores desalinhados, e baixaram a linha demais. Tanto baixaram a linha demais, que mesmo baixando a linha demais, as linhas demais, deu oportunidade do Bahia dar vários chutes de fora da área. Então, eles baixaram demais para sair para o contra-ataque, não tiveram força de sair também para o contra-ataque, porque o Bahia também ali neutralizava rápido as saídas de contra-ataque deles. Eu acho que o Bahia de Feira respeitou demais, e o Bahia, por outro lado, aproveitou com a qualidade técnica que tem, com esse time aí, que seria o terceiro time, né, como o Charles falou, é o time mais caro do Campeonato Baiano. E ele não é mais caro à toa, é mais caro porque foram lá, pensaram os jogadores, compraram os jogadores para fortalecer. Apesar da idade, mas são jogadores que têm uma qualidade técnica a ser desenvolvida. A qualidade técnica que eles têm, normalmente vai ser desenvolvida. Se vai virar grandes jogadores ou não, é uma outra questão. Mas o Bahia aproveitou, fez os gols, iniciou o segundo tempo, o Bahia já fez logo o segundo gol ali, que aí deu uma ducha ali nas pretensões do Bahia. Mas, mesmo assim, o João Paulo não fez grande defesa. Coisa normal, assim, quando o Bahia joga no interior Vitória, o time adversário cria um clima de guerra, um volume de jogo, disputa. Depois que o Bahia de Feira tomou o gol, que eles quiseram criar uma guerra com os jogadores do Bahia, falta, encarando o jogador do Bahia, querendo ameaçar. Não. Eles não tiveram volume físico também. Até o campo que eles são acostumados a jogar, que o Bahia tem um campo sintético lá, mas é totalmente diferente. O Bahia joga mais em campo de grama. O Bahia jogou muito bem, com folga. Você veja que o Rezende não é um jogador rápido, mas devido à lentidão do Bahia, ele conseguiu jogar bem, fez um bom jogo, se posicionou bem. E o que é interessante é que os meninos estão cumprindo o que o Rogério está pedindo. O Zé Guilherme mesmo é um lateral que tem característica diferente de Juba. Ele passa mais pelo lado direito, tá precisando, ele passa mais pelo lado esquerdo, ele está precisando mais usar aquele lado, porque aquele lado não tem um meia aberto como tem do outro lado lá o Cauã Furquim. Mas eu acho que o Bahia tem que fazer isso aí. Um time grande do Bahia que almejam chegar no primeiro time, se é do terceiro, se é do quarto time, quando veste a camisa do Bahia ali, eles estão representando o primeiro time do Bahia. E tem que mostrar o que eles vêm fazendo. Vai ter jogo aí que vai perder, que não vai jogar bem, é normal. Eu acho cedo a gente ficar esses meninos, ou valorizar demais o Del, ficar valorizando demais no momento que eles jogarem mal. As críticas vão vir do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que ter paciência, tranquilidade, deixar eles jogarem, errar, vai errar. O Cauã Furquim, que ele tenta, desses 3 da frente, ele é o que mais tenta jogadas individuais, é o que é mais ousado, o que tem mais o estilo de futebol brasileiro, porque ele pega, vai para cima, tenta jogadas, isso vai acertar outra coisa. Mas ele não tem medo de encarar o adversário, mesmo sendo um garoto de 17 anos,
ele tem encarado esse desafio de jogar com caras de 28, 29 anos, com muito mais força, com muito mais experiência. E ele está tentando. Fez gol, hoje fez seu primeiro gol no time profissional, foi escolhido o melhor jogador da partida. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, para mim, é que os caras estão cumprindo o que o Rogério está pedindo e estão acrescentando ali, que é a parte técnica, a qualidade técnica no momento da decisão. Por mais que o Rogério peça para chutar, que eu já vi, já deve ter visto, o treinador às vezes pede para chutar e os caras têm a oportunidade de chutar e não chutam de fora da área. Hoje os jogadores tiveram coragem de chutar de fora da área. Abriu, mesmo o Bahia de Feira com as linhas próximas, deu aquele espaço entre linhas ali que o Bahia conseguiu finalizar. E observando que no Campeonato Baiano, a maioria dos gols que tem saído aí são chutes de fora da área. Esses do Bahia, se não me engano, o do... Teve do Porto, João, no primeiro jogo, não foi? Primeiro jogo, Porto e Jacuipense. Vários gols. Porto e Jacuipense, vários gols de fora da área. Foi 3-2 também, foi 3-2. E gols bonitos. Gols bonitos. A gente cobrar muito qualidade técnica desse time do interior é difícil, porque qualidade técnica é cara. Você ter jogadores para apresentar um futebol que todo mundo está querendo, até na primeira divisão, tem jogos aí que são jogos difíceis da gente ver. Eu assisti também o Chelsea e o Arsenal. É uma outra velocidade de todas as seleções do mundo ali. Ele só tem jogadores de seleções nos dois times, da Inglaterra, da Alemanha, da Austrália, da Holanda. E o Chelsea tem 3 jogadores brasileiros, o Arsenal tem 3 jogadores brasileiros, são 6 jogadores nos dois times ali de seleção. Então, o nível é outro. Eu estou tendo um pouco mais de paciência, um pouco mais... Estou querendo ter mais paciência com os times do interior, porque eu sei, conversando com exemplo, com o Filé, que é hoje o presidente lá, com o André, com os presidentes do Fluminense, a dificuldade que é para você contratar jogadores bons. Os jogadores bons já estão lá em São Paulo, já estão aí no Rio de Janeiro, os que pagam mais. E como o nosso estado é um estado realmente que os clubes não têm apoio, fica difícil contratar grandes jogadores para chegar aqui e fazer o que eu reclamo deles e estou achando estranho é eles terem colocado volume físico pelo tempo que eles estão treinando. Correr, marcar, ser um jogo mais disputado, fazer um jogo mais competitivo. O Bahia ganhou um jogo hoje relativamente com muita facilidade mesmo. E não pressionaram o Bahia em momento algum. Você pressionar precisa da parte física. Eles preferiram baixar as linhas e deixar o Bahia jogar. Se deixar o Bahia jogar, o Bahia vai fazer aquele jogo morno ali. Chega uma hora, você descuida, o Bahia vai fazer um gol. Mas eu gostei mais do jogo do Galícia. Quando você olha os melhores momentos, se a gente for pegar os melhores momentos, os 2 goleiros trabalharam pra caramba no jogo do Galícia. Trabalharam muito. Galícia e Juazeirense. É um ataque aqui, outro ataque. Foi um jogo disputado. Nível técnico baixo, mas foi um jogo disputado. Mas o Bahia tem que fazer o que eles estão fazendo. Chegando em campo, mostrando que é o Bahia, que é um time que tem uma SAF, que é um time que paga o salário de dia, que dá todas as condições. Entendeu? É ônibus eleito, quando não é ônibus, é avião. E eles estão fazendo por onde? Eu tô contente por ser torcedor do Bahia e estou contente pela garotada tá correspondendo, coisa que o ano passado o Bahia perdeu um jogo, empatou um jogo. Esse ano começaram bem e eu espero que eles continuem bem e que o Rogério também já comece a botar alguns jogadores que não tiveram minutagem no ano passado, que eles possam jogar esse ano aí, já entrosando, porque o nosso desafio do Bahia, desafio do Vitória, são desafios gigantescos. E eu não sei também se esses garotos que estão jogando agora aqui, eles realmente vão ter oportunidade nas competições difíceis. Eu já vi esse filme, o Bahia já começou desde a época do Bahia, que não era SAF, o Bahia já começou também campeonatos bem, e depois os garotos não eram aproveitados. O caso do Patrick Peron, que era um jogador tecnicamente bom pra cacete, destaque na base, jogou no time profissional, mas não teve oportunidade nenhuma. O André mesmo teve oportunidade, mas as oportunidades que o André lateral teve também, quando jogou mal, já tirou, já não jogou mais, já emprestaram. Aí teve outro lateral também, que eu esqueci o nome dele, também teve poucas oportunidades. Então, eu espero que esse ano realmente
a nossa expectativa é que o Rogério coloque os jogadores da base para jogar aqueles que tiverem condições de chegar lá e performar. Se não estiver performando no treino, não tem que colocar mesmo, não. E o Rogério já falou na coletiva passada que o Jota tem uma concorrência muito grande no meio-campo. Então, é um jogador que ele não vai botar. Ele deu uma lista de jogadores para o meio de campo. Ele até falou em Cauli jogar ali no meio-campo também. Então, o pessoal da base que joga no meio de campo, eu acho que não vai ter oportunidade, não. Os atacantes talvez tenham oportunidade, mas do meio ali para trás e defesa também, eu não acredito muito, não. Apesar do Fred já ter jogado o ano passado contra o Cruzeiro, e eu achei que ele fez uma boa partida. Nos jogos seguintes, ele não deu sequência. Mas é isso, Joel. O Alan. Oi. O Alan, deixa eu pegar um adendo de João aí e até reforçar uma coisa que você falou, Alan, na live passada, né? Não, na live passada não, você falou, acho que na primeira live, acho que foi na primeira live que você falou. E essa questão de contratação que o João falou aí, a dificuldade para contratar, né, pelo carro, a parte financeira, o futebol hoje é caro. Futebol é caro, né? E você falou uma coisa, Alan, que eu não vejo nenhum clube do interior com esse perfil. Qual é o perfil? É o perfil da busca, de você fazer uma busca minuciosa no interior da Bahia, nos intermunicipais, você fazer a busca, para justamente até mesmo diminuir o seu custo e você pegar jogadores novos para você tentar na frente a salvação de muitos clubes. Esses dias, se eu não me engano, eu vi um jogador, não me recordo qual, que está fazendo sucesso na Europa lá agora, há pouco tempo, que ele foi formado numa equipe pequenininha, e esse cara foi vendido lá, equipe pequenininha, ganhou não sei quantos milhões, meu amigo. Entendeu? Então, essa mentalidade nesses dirigentes da Bahia não existe, isso não existe. O Bahia de Feira, que tem uma estrutura que poderia fazer um trabalho como esse, não faz, né? Você vê lá, foi um colombiano lá hoje jogando, tirando espaço dos garotos, um cara que não some nada, entendeu? Então, eu vejo assim, você foi muito feliz, Alan, nessa colocação sua no início, justamente falando sobre isso, essa questão que o João falou, eu peguei essa deixa de João aí, desse futebol caro, essa dificuldade de contratação, né? Pô, também porque você não pega profissionais competentes e faz o ano todo, não é antes do Campeonato Baiano, agora não. Você tem que fazer uma busca durante o ano inteiro. Se você tem um objetivo realmente de crescimento, o objetivo de você fazer sua equipe crescer, você tem que ter esse trabalho o ano inteiro, de busca incessante de atletas novos, capacitados, de atletas de qualidade, né? Para que você possa diminuir esse custo e você possa, lá na frente, alcançar rendimento para o clube. Uma venda futura de um atleta, né? Existe toda essa questão, né? Então, você foi muito feliz nessa questão e eu peguei esse adendo de João aí para que possa fazer esse comentário. E outro comentário que o João também falou, foi o quê? Essa falta de atitude também, por mais que você esteja jogando contra o Bahia e Vitória, né? Eu vi o Atlético de Alagoinhas no jogo contra o Vitória, teve que ter uma postura até melhor. Marcou algumas vezes o Vitória lá em cima, recuou, marcou muito mais embaixo, mas em algumas situações marcava em cima. O Bahia de Feira foi o tempo todo marcando lá atrás. Em algum momento você tem que mudar sua postura, porque já marcar lá atrás e não ter a coragem de marcar, pressionar o Bahia. É o time C do Bahia. Ele não tá com o time A do Bahia, ele tá com o time C do Bahia. C. E não tem a coragem, a postura de você marcar o Bahia um pouco em cima também, já pressionar o Bahia, surpreender, fazer uma coisa diferente, porque se você ficar o tempo todo lá atrás, vai acontecer o que aconteceu. Por mais que o Bahia não penetre, começou a acertar chutes, vai ter hora porque tem qualidade, jogadores têm qualidade, né? Então, essas duas questões que eu queria pegar na fala de João aí, que eu achei importante fazer essas colocações, mas beleza. Nessa questão do interior, tem uma coisa para acrescentar. Na segunda-feira, eu
fiquei curioso qual seria o público de Barcelona e Galícia, que foi um jogo de um time de Ilhéus com um time de Salvador, 9 da noite, na Arena Cajueira, em Feira de Santana. Aí fui olhar lá, deu 87 pagantes. Já começa por aí, né? Você fazer um futebol profissional. Abre um estádio no 87 pagantes, o Barcelona teve um prejuízo do jogo de R$ 5.000. R$ 5.000 para o Bahia não é dinheiro, é troco. Mas R$ 5.000 para o Barcelona é dinheiro, vale muito. R$ 5.000 talvez dê para ele pagar uns 3 salários de 3 ou 4 jogadores. E ele teve já esse prejuízo. Se jogasse em casa era diferente. Aí eu fui ver os públicos de Porto e Jacuipense. Aquela história, Porto tem calendário, vai disputando 3 competições. Fez um bom campeonato baiano no ano passado, tanto que está com 3 competições, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. Estreia em casa, sábado, 6h30 da tarde. O público, 500 e poucos pagantes. Juazeirense e Bahia de Feira. Domingo, 4 da tarde, em Juazeiro, mesma coisa. Juazeirense também, com calendário. Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. Domingo, 4 da tarde, 500 e poucos pagantes. Aí como é que um time pode fazer alguma coisa se jogando dentro de casa, vão 500 pessoas assistir a partida? É jogo, o Porto. Era jogo para ter, se o estádio pega 5.000 pessoas, tinha que ter 5.000 pessoas em todos os jogos do Porto. O Vitória vai jogar lá domingo, aí vai encher, porque o povo vai para ver o Vitória. A torcida do Vitória ali da região vai. Mas o time da casa não atrai o torcedor. Juazeirense é a mesma coisa. Bahia ou Vitória jogando lá, é estádio cheio. Ele joga a Juazeirense, que faz boas campanhas há muito tempo, chegou a disputar a Série C. Charles lembrou aí no início da nossa live, disputou a Série C um ano. Então, um time que sempre faz boas campanhas. Como é que estreiam de campeonato e dá 500 pessoas no estádio? É complicado. Aí vai para os patrocínios. Você vê a camisa dos times no interior, tem 300 patrocínios, porque cada um deve pagar 500 conto. Não tem um patrocínio forte. Às vezes é um patrocínio que é o cara que dá a carne para o almoço, dá o pão para o café da manhã e bota o nome lá na camisa. Então não tem condições de contratar jogador bom mesmo, não. E aí é que vem aquela história que eu falei, que Charles endossou aí, de eles têm que fazer uma coisa alternativa. Mas se botar um time cheio de menino, quem vai pressionar? A torcida não vai no estádio. Quem é que vai pressionar? Então é ter peito para fazer, e mesmo que vá mal em um ano, não consiga um ano. Eu falei aqui no domingo, né, que eu gosto de acompanhar a NFL, o futebol americano, e de vez em quando NBA. Tem alguns times que vão muito mal um ano, propositadamente, porque fazem apostas, botam alguns jogadores novos, eles sabem que naquele ano ali eles não vão ganhar nada. Eles disputam lá, são 16 partidas por ano, para quem não classifica, preparando aquele time para o ano seguinte. Então seria a mesma coisa aqui. Você bota lá o Porto. Pô, não tem dinheiro para contratar bons jogadores. Eu vou olhar ali o sul da Bahia, deve ter jogador que preste. Sair olhando lá o ano todo. E aí vou montar o time. Esse time aí vai classificar para a semifinal? Não, mas eu vou amadurecer esse time para ano que vem ele chegar um pouco mais longe. Eu só não posso cair. Vou fazer uma campanha para não cair. Mas eles não pensam assim, eles são imediatistas. E aí entra a história de empresário. O empresário muitas vezes tem... você contrata um jogador meu e eu lhe dou um jogador de graça. E aí vão 2 bombas para lá, o cara tem despesa e não tem resultado. E aí fica muito difícil mesmo o futebol do interior progredir. O comércio local não apoia, porque não confia nos dirigentes, não confia nos trabalhos que eles fazem. Então, vou botar meu dinheiro nessa barca furada, vou botar o nome de minha empresa numa barca furada dessa, vai ser uma propaganda negativa. Então, tem tudo isso aí que ou eles mudam a maneira de proceder, de traçar as estratégias, ou vai continuar nisso aí a vida toda. Teve um seguidor meu que botou, você falou que Bahia e Vitória na final,
Aí você está desmerecendo os times do interior. Eu disse a ele, não, eu sempre torci para time do interior e Campeonato Baiano, para ver coisas diferentes, para ver se surgia essa terceira força. Mas desde 1970, que é quando eu acompanho futebol baiano, o primeiro campeonato que eu acompanhei, em 1970 o Bahia foi campeão em cima do Itabuna, a final foi no Campo da Graça, a TV Itapuã transmitiu o jogo ao vivo, 6-0 a final. E eu assisti em casa. No Campo da Graça eu não cheguei a frequentar, mas a TV Itapuã transmitia jogos já naquela época, eu assisti na TV. E aí, de 1970 para cá, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 55 anos. Em 55 anos, quantos times do interior foram campeões? Colo-Colo, 2006, Bahia de Feira, 2011, e Atlético de Alagoinhas, agora 2021 e 2022, se não me engano, ou 2021, uma coisa dessa. 4 títulos em 55. Porque, por isso tudo aí, a estrutura dos times do interior é muito complicada. Até em termos de revelação, a gente comentou aqui outro dia, né? No Bahia campeão brasileiro, tinha Claudio, que tinha sido do Conquista, ou filho do Serrano, Claudio do Serrano. Tarantini do Itabuna, Sandro Catuense, Bobô Catuense. Tinham jogadores que vinham. Eu lembro um pouco mais atrás... Osmar, Edinho. Osmar, Edinho do Fluminense, Osmar Ipiranga, Galícia, São Francisco. Tinham jogadores, esses times forneciam jogadores para Bahia e Vitória. Eu lembro o Atlético de Alagoinhas, final da década de 70, início da década de 80, ele vendeu um meio de campo para o Flamengo. Merica e Dendê. Não sei se vocês chegaram a ver esses dois cabras jogando. Os dois jogaram no Bahia, Dendê muito rapidamente, mas Merica jogou muito tempo no Bahia. Foi uma venda casada, o Flamengo viu alguns jogos de Dendê, não existia tanta transmissão ao vivo naquela época, mas alguém disse, porra, tem um meia lá no time de Alagoinhas, vamos lá ver, um gasozinho. Aí foram ver Dendê jogar e ficaram encantados. Dendê jogava muita bola, na época chamava meio armador, jogava muita bola. Aí o dirigente do Atlético, na época, falou, vamos vender lá por 100 mil alguma coisa. O Flamengo falou, me dê 110 e leve Merica também, leve os dois. Aí o cara, mas eu nem prestei atenção nesse jogador, leve os dois. Aí o cara levou Merica também. Resultado, Dendê chegou no Flamengo, não sei se jogou 10 partidas. Merica foi titular mais de 3 anos no meio campo do Flamengo. Aí depois veio para cá, foi titular no Bahia mais 3 anos. Então, tinha isso, o time tinha jogadores, e todos esses jogadores eram saídos do Intermunicipal, passavam pelo Intermunicipal, iam para o time do interior. Acabaram com isso. E aí traz o jogador lá que tem 40 anos e bota lá para jogar, achando que ele vai dar resultado. Não dá jeito. Mas vamos voltar para o Bahia, que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Esse time do Bahia, que seria o Bahia Série C ou o Bahia Time C, o Bahia com jogadores do profissional não utilizados e destaques do V. Se botar esse time até o final, esse time tem chance de ser campeão baiano? Vocês acreditam nisso, Charles? Eu acredito. Agora, a grande questão é o Vitória aí, né? Contra essas equipes aí do interior, eu não tenho dúvida nenhuma que o Bahia tem amplas chances de ser campeão. Entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A grande questão é você pegar um embate, por exemplo, o Bahia, por exemplo, vai jogar essa equipe até o final. E o Vitória, lá na frente, ele vai. Eu acho que na próxima rodada já vai vir alguns jogadores da equipe principal do Vitória. Porque realmente existe uma diferença de nível. Né? Não que o Vitória seja um nível maravilhoso, que eu não acho. Né? Mas é um time de mais peso, um time mais tarimbado, um time de mais experiência. Né? Da equipe do ano passado, eu acho que o Vitória, remanescente do ano passado, acho que boa parte ficou, né? Pelo menos à frente, eu acho que o Eric ficou, os atacantes, o lado esquerdo, o atacante, né? Não sei exatamente assim, mas eu sei que o Lucas Alves saiu, né? Mas o Vitória tem uma base, tem uma base forte, tem uma equipe forte. Realmente, no embate com o Vitória, aí, se você priorizar esses garotos, não sei qual vai ser a ação.
seria até uma coisa interessante, né? O bem do Bahia, eu acho que o Bahia na frente também vai colocar o time titular. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Bahia tem ampla chance de ser campeão jogando com essa equipe aí, né? Com essa mescla, com algumas alternâncias aí. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Bahia tem condições, sim, de ganhar um título jogando com essa equipe que está aí. Né? Não tenho dúvida nenhuma. Você E acha isso acredito. também, João? Eu tenho dúvidas, Jogelã. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se esse time for para a final. Se for uma final, vai ser jogo único na Fonte Nova, eu acredito que sim. Mas se for uma final, por exemplo, contra a Atlético de Alagoinhas, contra o Porto, lá, fora de casa, eu não acredito, não. Até porque, se a gente for analisar, o Bahia foi campeão da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste ano passado, com um segundo time, com alguns meninos também. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste jogando na Fonte Nova e deu goleada. Deu goleada. Eu acho que eles vão fazer uma boa campanha, mas quando chegar na hora de decidir mesmo, o Bahia, o ano passado, quase perde o título por Vitória dentro do Barradão. Esse time dentro do Barradão, se o Vitória jogar pela vantagem, que eu acho muito difícil hoje, o Bahia já está abrindo aí para o Vitória, abriu 4 pontos. 4 pontos. Não acredito que o Bahia vá perder 2 jogos para o Vitória passar na frente. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito. Mas eu tenho dúvidas. Eu acredito que eles vão fazer uma boa competição, vão evoluir. E no final o Bahia também tem que botar o time que a gente vai ter certeza que vai ganhar. Pode até acontecer um desastre, mas eu não colocaria eles para jogar uma final, não. Eu colocaria o time principal mesmo, para não ter dúvidas e para não expor eles também na final de campeonato. Dependendo do time. Se for com Vitória, eu não colocaria, não. Mas se for com qualquer outro time do interior, eu colocaria jogando na Fonte Nova. Uma coisa que vocês falaram aí eu já recebi uma mensagem, um amigo meu, não vou citar o nome, já falei o nome dele aqui, ele me falou o seguinte, que para contratar o pessoal do Intermunicipal hoje está muito difícil. Por quê? O Campeonato Baiano, tirando esses que tem calendário, o Campeonato Baiano são 3 meses. Esses caras que estão jogando Intermunicipal hoje, às vezes eles são contratados pela prefeitura, os caras conseguem um emprego para eles se estabelecem na cidade, passam a morar na cidade, os filhos estão estudando, e muitos não querem arriscar perder o emprego, que ele vai ter um emprego lá 2, 3 anos, vai ficar lá empregado e recebendo todo mês certo, que aí num time que vai disputar o Campeonato Baiano, que às vezes não pagam, tem esse risco de não receber e eles perderam o emprego. Ele mandou mensagem aqui dizendo isso, que a dificuldade, às vezes, de tirar um jogador bom do Intermunicipal para trazer para cá, porque o Campeonato Baiano é 2 meses. E vários times não têm calendário. São poucos que têm calendário. E, às vezes, esses times que têm calendário fazem essas parcerias com o empresário que vai ajudar eles em viagem, em hotéis e outras coisas mais. E vai fazer parceria de jogador, entendeu? Vai trazer um jogador do Palmeiras, que passou no Palmeiras já tem 3 anos, 23 anos, que é um jogador que teve base. Eles preferem apostar em jogadores que tiveram base em São Paulo, em Corinthians. Então, a dificuldade do Intermunicipal, o jogador bom do Intermunicipal, porque no Intermunicipal não é todo mundo que é bom. Tem alguns bons jogadores. E que, quando vem para a primeira divisão, eles fazem uma boa adaptação, eles conseguem se adaptar à rotina de treino. Que, às vezes, no Intermunicipal, o cara treina 2 vezes por semana. Quando vem para cá, que tem que treinar a semana toda, às vezes o cara não está adaptado. Porque lá no interior ele toma a cervejinha dele, às vezes ele dorme tarde, às vezes quando traz para o lado de cá, vai mudar toda a rotina do cara. E tem essa dificuldade. Quando o jogador é muito bom, aí cabe ao time ir lá e fazer uma proposta boa. Por exemplo, tenho que falar, o Fluminense fez parceria com o Jequié. Os caras vieram para o Jequié porque sabiam que ia ter um segundo semestre, ia ter competição, ia ter empregado aí 10 meses. Aí os caras vieram, o time do Jequié. Por isso que os caras vieram. O cara olhou e falou assim, porra, eu vou para um time que vai ter 3 meses, eu vou para o outro que vai me dar 10 meses de salário. O cara tem família, às vezes os caras pensam nisso. E essa coisa do Intermunicipal tem isso. Muitos jogadores não querem vir para cá porque o Campeonato Baiano são 2, 3 meses e às vezes nem recebem. Eles nem recebem nada. Beleza. Eu estava vendo
um trechozinho do jogo do Palmeiras hoje, o Palmeiras botou hoje já o time titular contra o Santos. Ele jogou com um time completamente reserva na primeira rodada contra a Portuguesa, hoje contra o Santos. Já vi muitos titulares lá, 80% a 90% do time principal já jogando. Eu vi uma informação, foi ontem, eu acho, de Nilson Luiz, que é o repórter setorista do Bahia, da equipe dos Galácticos, da Salvador FM, de que no jogo contra o Galícia, no sábado agora, o Bahia deve usar o time titular. Não por essa questão desse time que está aí, não está agradando, está indo bem, 2 bons resultados, mas como preparação para a estreia no Brasileiro. A estreia no Brasileiro é de hoje a 15 dias, não é isso? Hoje é dia 14, 21, 28. É isso. De hoje a 15 dias o Bahia já estreia. E aí vai colocar esse time principal contra o Galícia, e esse time com certeza ele vai voltar depois para disputar jogos do Baiano. Que é esse erro de estratégia que eu acho que o Vitória cometeu. Fábio Mota foi... ele foi muito infeliz, ele foi precipitado, o golaço aí os 2 times para mim com a camisa igual, do Barcelona, 1-0, golaço da quina da área, vai para 9 pontos. Velho Salles. O time de Charles, vai para 6 pontos, para 6 pontos, encosta no Bahia. Eu vi essa informação de que o Bahia vai colocar o time principal e como tem outros times, eu acho que o Fábio Mota foi infeliz, presidente do Vitória, nessa história de time separado de campeonato baiano. Eu comentei sobre isso até num grupo de Zap que eu faço parte, é futebol de alto nível, que Fábio Mota, ele é um bom dirigente, mas de vez em quando ele tem uns lapsos assim de dirigente de 1970. E ele encara o campeonato baiano da maneira que Paulo Carneiro encarava há 30, 20 anos atrás, que campeonato baiano não vale nada. E campeonato baiano, para o Vitória hoje, não está valendo nada em termos de vaga, porque ele tem vaga garantida na Copa do Brasil por estar na Série A, mas se ele sair da Série A, ele vai precisar de campeonato baiano para entrar na Copa do Brasil. Copa do Nordeste, ele tem vaga garantida enquanto o Bahia não estiver disputando. Se o Bahia for disputar, ele perde a vaga, porque o Bahia é melhor ranqueado do que ele. Aí ficou menosprezando o campeonato baiano, e aí já 2 rodadas, já está a 4 pontos do Bahia, dificilmente vai conseguir reverter isso aí, e já se chegar numa final com o Bahia, já sabe que o jogo único é na Fonte Nova, é um problema sério. E aí já se começa esse movimento de botar alguns jogadores. Como o jogo é lá em Porto Seguro, eu acho que vai botar alguns jogadores. Se fosse um jogo no Barradão, tinha que ser o time titular todo já. Titular, todo titular, até para dar um treinamento a esse pessoal que está só lá treinando no Barradão, só treinando. Vamos botar esse povo em ação aí. Vamos botar num jogo no Barradão aqui, da quarta-feira que vem. Deixa eu ver qual é o jogo do Vitória aqui, na 4ª rodada. Ele sai domingo para pegar o Porto. E aí, no meio da semana, ele pega Juazeirense em casa, no dia 21, quarta-feira. Já é um jogo para ele botar todos os titulares, o time da Série A. É um jogo, aquilo que a gente comentou aqui, né, para preparar o time para a Série A. Pode aproveitar essas rodadas iniciais do Baiano para isso e ainda fazer pontos para se garantir que, se fica esse time aí, eu tenho muitas dúvidas se o Vitória classificaria entre os 4. Ele hoje começou a rodada em 4º lugar, ele já foi ultrapassado pelo Galícia e pode ser ultrapassado amanhã pelo Jequié. Se o Jequié ganhar do Porto, o Jequié joga em casa. Ele pode cair para a 6ª colocação até o final da rodada. Não sei se ele vai adiante, não. É tempo já de botar. Eu estou vendo isso em outros times. Eles estão começando a botar os jogadores principais. Até o Bahia, que é o time do cansaço, Rogério Ceni parece que já vai botar o time principal no sábado. O Fábio Mota desiste dessa ideia de time de Baiano é um time de Série A é outro. Depois que começar a Série A, beleza, a partir do dia 28,
Aí, beleza, vamos botar esse time aí. Você já fez uma gordurinha ali no Campeonato Baiano, já se garantiu na semifinal. Vamos botar esse time aí com os jogos principais, pega o time principal. Porque é a diferença, não lembro o qual dos dois falou, da qualidade. A qualidade do Bahia, time C, é bem superior aos outros 9. Então dá para você botar de boa aí, sem problema nenhum. Mas vamos lá. Oi. Alan, Oi. deixa eu só interromper rapidinho aqui, porque você falou um negócio, eu ia falar na hora, mas deixa eu ser. Essa questão que você falou de Fábio Mota aí, que fica lembrando das épocas de Paulo Carneiro, de Maracajá. Eu acho que eu fiquei pensando esses dias. Rapaz, Fábio Mota, ele fica soltando essas pérolas dele, provocando o Bahia. Ele doido para ter alguém lá do outro lado para rebater, para ficar aquele embate. Paulo Carneiro, Maracajá, Paulo Carneiro, Maracajá. E ele não tem, que o Grupo City não tá nem aí para Fábio Mota, não tá nem aí para Fábio Mota. Ele fica todo agoniado. Eu não tenho ninguém para me bater, para a gente ir no embate. Ele deve ficar doido, Fábio Mota. Não tem ninguém para ir pro embate com ele. O Grupo City não tá nem aí porque o Fábio Mota fala. Rapaz, eu fico olhando assim. Rapaz, ele fica doido. Ele falou recentemente, eu não sei se foi esse que ouviu, que o único time baiano da Série A é o Vitória, que o Bahia é da Inglaterra. Ele fica sempre... da Inglaterra, não é daqui não. Não é não. Ele fica sempre espinhando, querendo dar uma pontada, mas o Grupo City não vai responder ele nunca. Nunca. O Grupo City não dá satisfação ao torcedor dele, quanto mais. Exatamente, é isso aí. Mas ele tem isso, ele tem essas coisas de vez em quando de dirigente de 1900 antigamente. E essa história de menosprezar o Campeonato Baiano passa por aí. Porque é sempre bom lembrar, eu vivo repetindo isso, o Campeonato Baiano é a única competição palpável para Bahia e Vitória conquistar esse ano. O Vitória ainda tem Copa do Nordeste. Mesmo assim, tem o Fortaleza, tem o Ceará, tem o Náutico, que subiu esse ano para B, tem o Sport. Não é tão fácil assim. O Campeonato Baiano é a competição que eles têm para botar uma faixa no peito para a torcida comemorar alguma coisa. Então, menosprezar o Campeonato Baiano, eu acho que é burrice, ainda mais com essas opções que tem. E você botar um outro time, não precisa você botar o time. Não, você tem que jogar com o time. Não, você bota o time que você quiser. Você que vai fazer o negócio. É um campeonato curto. Quando era antes aí, campeonato. Eu estava lendo outro dia, acho que foi campeonato de 76. O campeonato tinha 4 turnos e ainda a final. O vencedor do primeiro turno pegava o vencedor do segundo turno, fazia uma final. O vencedor do terceiro turno pegava o vencedor do quarto turno, fazia uma final. Depois o vencedor dos 2 primeiros turnos. Rapaz, era um campeonato que tinha uns 12 bavis. Era umas tabelas doidas, completamente malucas. E todo mundo jogava com o time principal. Todo mundo jogava e todo mundo queria ganhar, porque era importante ganhar título baiano. Aí depois se criou isso lá no início do ano 2000, de menosprezar o Campeonato Baiano. Porque paga pouco, porque o que é que tem de atração para a televisão de Campeonato Baiano? Você que não é Bahia nem Vitória, vai ligar a televisão para assistir que jogador. Do Bahia tem algumas coisas, no Vitória principal tem alguma coisa, mas nos outros times é por isso que paga pouco. Sempre historicamente pagou pouco. E os campeonatos menores recebem menos. Você não vai comparar um campeonato baiano com um campeonato paulista, com o campeonato... Paulista não tem nem... Se juntar todos os outros, não chega no Paulista. O Carioca, mas Carioca tem 4 times grandes, né? Já é diferente. Os jogos são praticamente todos na capital, todos no Rio. E tem times tradicionais. Além dos 4, você tem o Bangu, que você faz um jogo. O Bangu estava ganhando do Flamengo, não sei como é que tá. Estava dando 2-0 no Flamengo. Você faz um jogo em Bangu, o estádio é cheio. Faz um jogo em Madureira, o estádio é cheio. Faz um jogo na Ilha do Governador, da Portuguesa, o estádio é cheio. Aqui você faz um jogo em Juazeiro, o estádio é vazio. Faz um jogo em Porto, o estádio é vazio. Como é que você quer que a televisão pague caro por um produto desse que não dá um retorno? É meio complicado, aí chega numa situação que fica bem complicada. Vamos em frente. Além do Bahia, o que chamou a atenção de vocês nessas 2 primeiras rodadas? Começar por João agora.
Joselã, só passando aqui para mandar um abraço aqui, que está com a gente aqui, Jucimar, Valmir, Sandro, mandou um abraço aí para a gente aí, estão colados com a gente aqui. Joselã, o que eu gostei, eu não vou falar de um time que eu gostei, o que eu gostei foi dessa parte técnica, os chutes fora da área, mesmo com os campos ruins, os jogadores acertaram cada gol bonito, vários gols bonitos. O que me chamou a atenção foi isso. Muitos gols fora da área, muitos chutes. Os jogadores estão arriscando mais, estão confiantes para arriscar esses chutes de fora da área. O que eu gostei mais foi isso aí. Os gols lindíssimos, com uma batida bonita. Você vê quando o cara posiciona o pé para bater na bola, que bate na bola, que a bola sai, você já sabe que vai ser gol. E mesmo no campo ruim. O que me chamou mais a atenção foi isso. E espero que melhore a parte técnica dos times do interior, para que eles possam fazer um campeonato mais competitivo. Eu até vi, Josiane, que acho que a federação vai dar 300 mil de prêmio para o campeão. O cara me falou hoje aqui na rua, falou, vai dar 300 mil para o campeão, campeão baiano. Mas o que eu mais gostei realmente foi os chutes de fora da área, os gols, belíssimos gols. E quando você assistiu o gol do Barcelona em cima do Atlético, foi nessa pegada aí. Da quina da área, do lado direito, o jogador bate de pé esquerdo, no ângulo, um chute bonito. Entra nessa relação aí do gol de Eric de hoje. O gol de Eric de hoje, quando se vê na câmera fechada, ele olha, vê onde está o goleiro e chuta onde o goleiro não está. Muito gol de quem joga bola. Eric, para mim, eu gosto muito de Eric. E se eu sou técnico do Bahia, eu ia quebrar a cabeça, mas ia achar um lugar para Eric no time. E não sei quem é que ia sair, mas que ele ia entrar, ia. Para você, Charles, para você, destaque. Eu ia tirar o jogador de Charles, Ademir, e botar Eric. e botar Eric para frente. Não. Sei não. Eu só sei que e você sabe, Alan, que o Atlético Paranaense sondou o Bahia querendo o retorno dele. Você sabe disso, você viu essa matéria? O Atlético Paraná não descartou e quer levar o Eric de volta, né? Quer levar o Eric de volta. E espero que o Bahia não faça uma loucura dessa, né? Espero. Né? Porque aí você vai enfraquecer, em vez de você fortalecer, você vai enfraquecer o seu elenco. Que o Eric realmente para mim, é um 12º jogador hoje do Bahia, sem dúvida alguma. O Eric é um muito bom jogador bom na bola aérea. Quantos gols o Eric fez de cabeça ano passado? Bahia com algum certo sufoco, ele é de cabeça fazer o gol. Um jogador que realmente um jogador moderno. Eu vejo o Eric um jogador moderno, um jogador que bate e volta, tanto que ele chega na área com facilidade, como retorna com facilidade, qualidade técnica, frio. Você não vê Eric fazer loucura, você não vê Eric fazer aquela loucura. Você vê ele sempre centrado, sempre bem posicionado, sempre fazendo a bola andar com consciência. Realmente é um muito bom jogador o Eric, eu gosto muito também. Mas falando do Campeonato Baiano, eu sinceramente, Alan, agora eu não vou te falar nenhum destaque com alguma coisa que me chamasse tanta atenção, sabe? Eu não vi o Barcelona jogar ainda. Eu vi o Porto, vi o jogo do Porto, vi os 2 jogos do Bahia, os 2 jogos do Vitória, vi o Porto Jacuipense, e não vi o Barcelona jogar ainda. Vi o Atlético, né, com Vitória. Espero esse final de semana aí que vem eu possa ver o Barcelona, vou ver os horários, né, ver se coincide para que eu possa assistir, né, que realmente Salles não é porque foi companheiro nosso, mas um cara que sempre faz bons trabalhos, né, sempre trabalhos que chamam a atenção, né, e eu não posso falar de todas as equipes, que eu não vi todas as equipes, não vi o Galícia jogar, então eu vou me resguardar um pouco, falar um pouco mais à frente das equipes que eu vi jogar, né? Mas, assim, um destaque, assim, de alguma equipe, destaque de alguma equipe que me chamasse a atenção, não. A única equipe que me chamou a atenção mesmo hoje é a equipe do Bahia, que tem jogado, que tem mostrado, realmente, esses garotos têm mostrado um potencial e uma personalidade,
muito grande, e que deixa o torcedor do Bahia muito esperançoso. Mas as questões das equipes do interior vão me resguardar um pouco, mas que até agora não teve alguma coisa que me chamasse tanta atenção, né? Talvez me chamasse a atenção uma parte negativa, que foi essa questão do público, né, Alan? Realmente é uma coisa, como você bem falou aí, é uma coisa que deixa a gente triste, e a gente fala às vezes de investimento, né, Alan? Que essas equipes do interior investem, não investem, tal, mas a questão financeira hoje em dia pesa muito, né? Você não tem um retorno, você não vê público, não tem mais aquela empolgação, não tem mais aquela empolgação de você ir ao estádio, aquela motivação, né? E aí isso dificulta muito, às vezes, para principalmente os dirigentes que têm essa responsabilidade, os dirigentes que têm realmente comprometimento com o clube, né, para endividar o clube, às vezes as pessoas se resguardam, né? Às vezes a gente fala assim em algumas situações, mas no dia a dia, essas equipes, esses dirigentes, as pessoas que vivem essa realidade, né, dessas equipes pequenas, não é fácil, não. Não é fácil, não. A luta é grande, né? Essa falta, às vezes, de qualidade, de essas questões todas, passa muito por aí, né? Eu estava vendo, até voltando um pouco a essa questão do Bahia, eu estava vendo a contrato, o Bahia teve interesse, o Everton, né? Aí eu estava vendo o contrato que o Everton está fazendo com o Palmeiras. Eu acho que o Bahia deveria contratar um goleiro, mas não fazer loucura, como o Grêmio está fazendo. É um grande goleiro, o Everton. Para mim, é o melhor goleiro do Brasil hoje, o melhor goleiro do Brasil. Sempre gostei muito de Everton. Quando falou que queria vir pro Bahia, falou, pô, show de bola, era o goleiro pro Bahia, né? Mas o Grêmio tá pagando 1,5 milhão, contrato de 3 anos com o Everton. Isso é loucura. Eu acho loucura. Pagar 1,5 milhão para um goleiro, contrato de 3 anos. Por isso que o Bahia fez a sondagem e saiu fora logo. Saiu fora. Mas não é? Mas não é? Você pagar 1,5 milhão para um goleiro, 3 anos de contrato, rapaz, esses caras no Sul fazem loucura, meu irmão. Eles fazem loucura. Entendeu? Eu sei não. Vale, não vou dizer que o Everton não vale. Que ele, para mim, era um goleiraço. Mas, rapaz, você pagar 1,5 milhão, 3 anos de contrato para um goleiro, né? Então, essas questões de responsabilidade, né? Você vê o Internacional todo quebrado, o Borré ganhava 1,8 milhão, Borré, não fazia um gol, acho que fez 2 gols no campeonato. Então essa loucura do pessoal do Sul lá é muito loucura. João jogou lá, sabe também, né? A loucura que os caras fazem, né? Só para dar esse adendo aí, saindo um pouco do Bahia, só para eu lembrar essa questão do Everton aí, essa sede que o Bahia teve no Everton lá. Porque o dirigente não sai do bolso dele, né? Depois ele perde a eleição, vai embora para casa e deixa o pepino lá para quem vai chegar. É bem complicado. Alan, essa questão de responsabilidade dirigente, né? Você viu o que aqueles caras fizeram com o Cruzeiro, velho? Né? O Cruzeiro quase vai para a 3ª divisão. Foi um rombo, rapaz, ficou na história do maior rombo de todos os clubes do Brasil, foi o maior rombo. Aconteceu o que com o dirigente, Alan? Aconteceu o quê? Nada. Aconteceu o quê? Eles não têm responsabilidade, velho. Você vê os caras do São Paulo, um monte de escândalo, os caras do São Paulo aí, os caras do São Paulo aí. O cara ganha 27 mil do São Paulo, movimentando 110 mil por mês na conta dele. Rapaz, não tem responsabilidade, não acontece nada, meu irmão. Não acontece nada, ó. Nada. O maior roubo, escândalo da história para mim do futebol foi o do Cruzeiro. O cara não pode nem sair na rua lá, porque na rua sai em restaurante lá, o povo quer linchar ele. Então, até hoje, entendeu? Então, essa questão, as leis no Brasil, essas questões do futebol, né, os caras fazem o que querem e não acontece nada. Sabe que não vai dar nada. Esse é o grande problema. Esse é que é o grande problema, entendeu, Léo? Pois é. Mas vamos lá. Essa segunda rodada vai terminar amanhã. Tem agora, tá jogando aí, né? O Barcelona tá ganhando o Atlético 1-0. Deixa eu ver o tempo de jogo. 22 minutos do segundo tempo. Amanhã tem Jequié e Porto, lá em Jequié, no Valdomiro. E aí, para nossa próxima live, 3ª rodada. O Bahia joga sábado, na Fonte Nova, contra o Galícia, 4 da tarde.
6h30 no sábado, na Arena Cajueiro, Barcelona e Jacuipense. Se o Jacuipense perder aí de novo, fica complicado, e o Barcelona confirmar nessa vitória de hoje, ganhando aí, vai brigar com o Bahia pela liderança. E o Vitória joga no domingo, 4 da tarde, contra o Porto, lá em Porto Seguro. E depois, ainda no domingo, tem Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira, 6h30, Juazeirense e Jiquié, 21h30. Vamos fazer, então, o mesmo esquema, né? Fazer a live depois do segundo jogo. Então, seria domingo, 18 horas, logo após o jogo do Vitória. Ok. Beleza? Beleza. Então, beleza. Então, vamos encerrando essa por aqui, voltando no domingo. Acompanhe a gente, canal Linha de 3, JJC. No Instagram, a gente tem melhores momentos de nossas lives. No YouTube, você pode rever as lives. Se inscreva, prestigie. E a gente vai precisar começar a campanha do Pix, João. Vamos pensar a campanha do Pix. Vamos ganhar um dinheirinho assim. Aí. Tá na hora da gente ganhar um dinheirinho. Botar o Pix, a galera acionar o sininho lá. Vamos começar a entrar nessa parte de monetização do canal. Ô, Jorge Alan Charles, rapaz, o vídeo de chat falando que o torcedor não quer saber de CT. Eu fui postar lá no meu Instagram, rapaz, os caras na discussão da porra respondendo para eles. Pô, deu um rebu lá no Foi mesmo? No YouTube ninguém falou porra nenhuma, não, mas lá no meu Instagram, uns 2 ou 3 só em fraco. Mas é verdade mesmo, pô. Torcedor que já tem. Não! A vida quer saber de pô. Quer saber do meu Bahia ganhar. Mas boa noite. Tá marcado. Valeu. Abraço. Tchau, Charles. Boa noite. Abraço. Valeu.